Olá, seja muito bem-vindo ao Vida e Saúde. No programa de hoje vamos falar um pouco mais sobre a oxigenoterapia. Muitos casos de queimadura, muitos tratamentos sendo feitos e a gente então vai falar um pouquinho sobre isso. Mais uma vez agradecendo a sua presença, a sua participação. Não esqueça o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e também o nosso site www.biomedicosaude.com.br. Para dar mais informações e também nos ajudar nesse programa, contamos com a presença e a participação da doutora Larissa. Doutora, muito obrigado pela presença e pela participação. Obrigada a vocês pelo convite e vamos dar sequência no próximo tema, então é muito importante, né? Exatamente. Doutora Larissa Camargo Passerotti é formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, especialista em Medicina Hiperbárica pela USP e Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Também residência médica em Pediatria e UTI Pediátrica pela Unesp de Botucatu. Título de Pediatria e Nefrologia Pediátrica e ainda uma vasta experiência tanto na nefrologia quanto na oxigenoterapia. Doutora, como eu citei no início do programa, a gente tem agora realmente o mês de junho, julho, um mês bastante complicado em termos de incidentes, principalmente por queimadura. E a gente sabe que a oxigenoterapia, ela auxilia e muito esse tratamento na queimadura e também, é claro, nos mais diversos, mas falando hoje no caso da queimadura. Esse paciente, então, ele pode realizar esse tratamento e de que maneira? Com certeza, Luiz. A câmara hiperbárica, ela ajuda tanto após a queimadura, no grande queimado, nos casos de queimaduras graves, né? Lembrando isso, né? Tanto imediatamente após a queimadura, é lógico, dá aqueles primeiros socorros, né? Estabilização do paciente, tudo, e ela já começa a sua ação aí, até depois a longo prazo, na parte de reconstrução, né? Então, a câmara hiperbárica, ela pode ser iniciada até 6 horas depois da queimadura. Então não é nada que precise se agravar, porque geralmente as pessoas pensam que os tratamentos mais comuns, ela vai realizar o cotidiano, não, agora piorou, aí vai procurar a oxigenoterapia, não precisa. Não é isso, a questão é o efeito inicial dela é reduzir aquele inchaço pós-queimadura, ajudar no alívio da dor, né, também. E no aprofundamento, a gente sabe que nas primeiras horas após a queimadura, a lesão ela continua se aprofundando e gera uma resposta inflamatória, que a gente chama de resposta inflamatória sistêmica, né, que é o organismo inteiro reagindo contra aquela queimadura. Então, de imediato, a câmara hiperbárica ajuda a reduzir esses efeitos, a dar um controle melhor nesses efeitos. E também o risco da infecção prematuramente no pós-queimadura, né? Que também acaba agravando muitas vezes. Que também agrava. Então, a câmara hiperbárica já ajuda a controlar tudo isso. E aí, depois, a mais longo prazo, você diminuindo a profundidade, diminuindo a extensão da queimadura, você vai ter que reconstruir aquela área, né? Vem a fase dos enxertos. E aí que a internação se prolonga também, né? E muitas vezes, como são queimaduras graves, elas não têm muita área doadora para enxerto, né? Pegar de uma área e colocar em outra. Eles queimou grande extensão do corpo, então às vezes não tem. Então, quanto mais você otimizar o enxerto, melhor, né? Doutora, a senhora citou a questão dor. Isso é o que mais, claro, incomoda, mas principalmente causa o desespero. Em crianças, então, nem se fala, né? Com certeza. Principalmente para os pais. Então, esse paciente que sente essa dor tremenda, claro, a gente não tem como avaliar a dor, né? Dor você não se avalia, mas esse tratamento, então, trabalha também na questão dor. Ajuda na dor, porque o queimado é uma das dores mais intensas que tem, né? E aí não é só a dor da queimadura, tem depois nos curativos, tudo. E muitas vezes o paciente precisa de sedação até para fazer um curativo, um simples curativo. Às vezes ele precisa sedar o paciente, às vezes num centro cirúrgico, para conseguir fazer, principalmente se pensar em crianças, né? Então, o que acontece é que como a câmara diminui o inchaço, diminui esses efeitos imediatos, a dor também alivia mais rapidamente. Tá. A gente fala sempre bastante dos benefícios, né? A senhora citou alguns, queria que a senhora citasse os principais benefícios da oxigenoterapia e também essa orientação que a senhora está dando nessa questão do paciente procurar
a clínica, no caso a oxigenoterapia. Por quê? Eles ficam em dúvida, repetindo, eu tive uma queimadura, procurei o pronto-socorro, pronto atendimento, fiz o tratamento inicial e aquilo fica latente, é o que mais incomoda. E esse benefício se estende por quais tratamentos na questão queimadura, doutor? Então, é assim, Luiz, a oxigenoterapia é para aquelas queimaduras consideradas graves, de segundo e terceiro grau, que é aquela que o paciente já vai procurar o hospital. Que nem a queimadura de primeiro grau, você tem uma noção, é aquela queimadura do sol. Né? Eu ia fazer essa indagação das diferenças do grau, a senhora já... Então, essa queimadura de primeiro grau, essa não tem necessidade, né? Então, a de segundo e terceiro grau extensas, né? Então, isso já tem. Então, é aquele paciente que fica internado, tudo, né? Então, ele começa a internação, depois vai ter um tempo que ele vai ter alta e depois vem reconstrução, tudo, né? Então, é os benefícios da câmara hiperbárica. Ele pode já sair do hospital, o exemplo agendado, já passar na clínica, nada impede ele impede. Paralelamente a isso, já fazer esse tratamento. Não, nada impede. Enquanto ele estiver internado no hospital, o médico que está internando vai pedir, né, o tratamento conjuntamente, né, enquanto vai fazendo as partes clínicas, tudo, cirúrgicas, né? E aí depois, se ele for de alta... o trabalho da câmara dá sequência, a câmara ela não impede o paciente de receber alta, muito pelo contrário, o objetivo é que ele receba a alta mais precocemente, né, e possa voltar às suas atividades mais precocemente. E acelere esse tratamento. Acelerando o tratamento. Mesmo ele depois ainda tendo que fazer alguma cirurgia de reconstrução reparadora, alguma coisa, a câmara hiperbárica vai estar continuando a agir até cicatrizar e ele ficar livre, né? Doutora, antes da gente citar a questão também das crianças, essa diferença então, o primeiro grau é essa queimadura bem mais leve. Segundo e terceiro grau, tem como a gente quantificar isso ou isso para o paciente é indiferente? A queimadura de segundo e terceiro grau. Faz toda a diferença, né, Luiz? Porque o aprofundamento é maior quanto maior o grau. Então, o primeiro grau é bem superficial, a segundo grau é aquela que já forma bolha, né? Já forma uma bolha e a dor é intensa também, né? E a terceiro grau, a dor é muito intensa também, mas ela pode ir até uma mais profunda que atinge ossos, musculatura, tudo, né? Então, o segundo grau e o terceiro grau são os mais graves. E quanto mais extenso, pior mais grave né? Da queimadura. Então, e aí menos área doadora tem também. Né? Então, área doadora, né? Então, a do primeiro grau é a mais leve. Tá certo. Doutora, a gente sabe então, como a gente citou, as crianças, pela curiosidade, pelo não conhecimento, né, de todo o perigo do fogo, o risco delas acaba sendo mais iminente. E agora, com festas juninas, e a gente citou a questão Rojão, Copa do Mundo, que idade, a partir de que idade essa criança pode ser tratada? Tem uma idade mínima, a gente... tem um acompanhamento do adulto, dos pais, não a questão da locomoção, mas na própria câmara, como que funciona? Então, Luiz, na verdade não tem uma idade mínima. A criança pode entrar e quanto menor a idade, lógico, o adulto entra junto e acompanha lá dentro, até para acalmar a criança, porque é um tratamento que é oxigênio, então oxigênio inflamável, não pode entrar com brinquedo, com nada, então tem que... ter algum distraidor, e geralmente o adulto, o acompanhante é a referência dele, né? Ele vai se sentir mais seguro e ficar mais tranquilo lá dentro, né? Então, a idade não tem, é lógico, aquele bebezinho pequenininho que fica tranquilo, não tem problema. Às vezes, muitas vezes, muito comum, a primeira, segunda, as primeiras sessões, ele se sentir inseguro, precisar do acompanhante, mas dependendo da criança, você consegue... até depois, futuramente, ele fazer sozinho, tranquilamente. Né? Então, isso daí depende do comportamento da criança e dela se sentir segura. Então, e como a gente coloca sempre o mesmo técnico lá dentro, né, a criança começa a achar aquela pessoa como referência e começa a se sentir mais segura. Chega uma hora que o adulto consegue sair. Até uma confiança maior, né? Passa justamente vai passando, ele vai vendo que não vai doer, não vai machucar, né? Então aí ele consegue dar sequência. Doutora, dentro ainda do questionamento inverno, a gente tem hoje
até citado dentro das notícias que a gente sempre observa, alimentação, caldos, o mesmo próximo ao fogo, também as crianças ali por não conhecer, muitas vezes vão mexer, são nessas horas justamente que a gente observa os acidentes, né, esses cuidados. O que a gente deve fazer, tanto criança como adulto, logo depois de uma queimadura? O que a gente pode tomar como cuidado, até para não ter uma infecção? E no primeiro momento, queimou, cada um tem uma receita, pasta de dente, passa no cabelo, a avó já ensinou uma outra coisa. Mas o que a doutora Larissa, médica, orienta a esse paciente realizar no primeiro momento? A primeira coisa, Luiz, é água. Colocar embaixo da água. Simples. Simples. Se for o braço, colocar o braço. Se for o corpo inteiro, é água, né? Então, correr bastante água corrente e até tendo uma segunda pessoa em casa, né? Chamar o socorro. Primeira coisa, chamar o socorro e colocar embaixo de água. Não é passar nada de produtos. Não existe nenhum produto, doutora, que eu devo passar. Não existe. Passar nada. Porque as receitas realmente são inúmeras. É água. Vixe, é pasta de dente, é teia de aranha, é borra de café. E aí se perde tempo e se contamina a lesão. Aí eu já começo o processo infeccioso quase que no mesmo instante. Imediatamente. Né? Então, a primeira coisa é lavar com água abundante e chamar o socorro. A partir daí, ele já vai receber analgesia, já vai receber um programa de hidratação, né? Se for o caso de uma intubação, já feito esse tipo de primeiro socorro, de reanimação, tudo, né? Nos casos mais graves. E analgesia, né? Para dor. A área queimada, ela influencia, doutora, nesse primeiro socorro? Com certeza, porque o médico, quando ele chega no pronto-socorro, ele vai calcular, estimar, né, através de tabelas existem, que vai estimar a área queimada. E a partir dessa área queimada, se calcula a hidratação que precisa repor nesse paciente, porque ele perde muito líquido rapidamente através da pele. Então, ele tem que receber uma hidratação vigorosa, senão ele acaba entrando em choque. Então, ele recebe essa hidratação com base nessa área toda. A senhora citou a questão de chamar o pronto atendimento, ali, o resgate, enfim, o socorro. Ou seja, porque as pessoas, por mais que tenham orientação, elas não dão esse devido tratamento nesse primeiro momento da questão do resgate, pronto-socorro. Por isso que eu perguntei da área. Então, conforme a área atingida, principalmente se ela for uma área muito grande, mesmo não sendo uma queimadura de terceiro grau, é importante porque eu tenho um risco iminente ali de vida do paciente, né? De morte do caso. Com certeza. Você pode ter uma queimadura de segundo grau que pegou 50% do corpo. Tem que fazer a hidratação, tudo. Tem que fazer toda a sequência. Às vezes, é importante, né, Luiz, é a parte respiratória, né? Então, se o paciente ficou num ambiente cheio de fumaça, tem a queimadura respiratória, que é o que aconteceu em Santa Maria. Santa Maria. O principal fator lá foi a respiração, foi a toxicidade dos gases. Tem a toxicidade e tem a inalação de fumaça. Mesmo que nós estejamos num ambiente em casa, um ambiente fechado, a inalação de queimado já queima vias aéreas. Você pode não ter nenhuma queimadura no corpo. Queimando vias aéreas, tem que correr para o hospital. Que comprometeu muito mais ali. E levou à morte. E levou à morte, né, asfixia, os pacientes foram justamente a queimadura por Essa fumaça. Essa inalação de fumaça, a câmara hiperbárica também ajuda. Porque o problema é que a nossa hemoglobina, que é a célula que carrega nosso oxigênio, fica ligado ao monóxido de carbono. E a câmara hiperbárica consegue desviar essa ligação e ajudar nessa recuperação da respiração. Então, a intoxicação por monóxido de carbono é uma indicação de câmara hiperbárica também. Então, não é só pele, queimadura de pele, né? Esses pacientes, então, que têm a inalação da fumaça, também é importantíssimo realizar o tratamento através da oxigenoterapia. A oxigenoterapia. Não era o caso de Santa Maria, que o principal deles foram gases tóxicos, né? Então, os gases tóxicos... Até pelo material que eles tinham, pelo material de isolamento. Então, os gases tóxicos que
que levaram à morte. Bom, nós vamos para o intervalo. Como vocês observam aí, a gente tem ainda vários questionamentos para fazer para a doutora aqui, de que maneira a gente pode então realmente tratar essa queimadura, ajuda a diminuir a cicatrização, a gente vai falar um pouco aqui no próximo bloco, o que não fazer após a queimadura. E antes de mais nada, lembrando mais uma vez o nosso e-mail, envie as suas dúvidas, suas perguntas, faça o nosso próximo programa. Envie o e-mail a doutor@biomedicosaude.com.br e também dentro do nosso site várias informações. Você pode rever esse programa, esse vídeo, através do site www.biomedicosaude.com.br. A gente volta em instantes. Até já. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde de hoje, trazendo a oxigenoterapia em pacientes que sofreram queimaduras, as nossas aplicações, benefícios. Doutora Larissa, mais uma vez, obrigado pela participação. Doutora, o que um paciente ele não deve fazer? O que é assim um crime, vamos usar esse jargão, que ele não pode fazer após a queimadura? O que vai prejudicar esse paciente após qualquer tipo de queimadura, seja ela mais grave, mas no caso, a partir do 2º, 3º grau, principalmente? A principal coisa é não colocar substâncias estranhas. Então, nada de pasta de dente, nada de... que é uma coisa que a gente aprende a fazer com nossas mães desde criança, né? Ai, queimou o dedinho, pasta de dente. Pasta de dente. Né? Então, isso é uma coisa muito frequente, a gente aprende desde criança, isso não se deve fazer. Outra coisa é ficar esfregando, né? Vai ter uma dor muito intensa. Deixa para o médico fazer isso com a sedação para dor, com remédio para dor adequado, tudo. Então, você vai colocar embaixo da água corrente e não ficar tentando esfregar. Não, vamos limpar, né? Quer dizer que o debridamento, a forma aquela bolha, chegou no segundo momento ali, a gente formou a bolha e a gente quer tirar. Quer romper a bolha. Quer romper. Aquilo é uma proteção, né, dona? É uma proteção, é proteção. É lógico que chega um determinado tempo que você vai vendo que ela vai murchando e aí você tira a bolha, né? Tira a pele que ficou ali. Mas enquanto tá com a bolha ali, ela protege. Não protege para não ter infecção ali na área exposta, porque embaixo dele está exposto. Tem um líquido aí que está mantendo hidratação, tudo. Mas ao longo de poucos dias, né, essa bolha já vai sendo reabsorvida. Eles mandam estourar, né? Isso, né? Você estoura depois, né? Posteriormente, tudo. Mas na hora vai ficar aquele tecido exposto. Quando é a queimadura mais grave, o que acontece é que o paciente vai chegar no pronto-socorro, vai estar feito os atendimentos iniciais, e aí ele vai para o centro cirúrgico e aí fazer um desbridamento numa região que está sem riscos de infecção, com o paciente sedado, para não ter dor, tudo. Aí é feita uma raspagem da lesão. É um profissional que é um profissional, o cirurgião plástico, né, especialista nisso, que vai cuidar disso daí. E depois é feito um curativo com todo cuidado, que se usa rayon, essas coisas, para manter hidratado o tecido, né? Porque às vezes a pessoa, por questão custo, acaba desprezando o curativo. Ela foi no primeiro momento, ele fez o curativo no pronto-socorro, com o profissional. Deixa que eu mesmo faço depois. Não, se o profissional orientar ela, a senhora vai fazer o curativo todo dia e ensinar a fazer,
Aí o paciente vai estar orientado a fazer em casa. Isso vai depender da lesão, né? Do grau, né? Do grau, da extensão, da dificuldade ou não de fazer, porque dependendo se for... A gente está falando de adultos, mas se for uma criança e tiver uma dor intensa, a mãe não vai conseguir fazer em casa. Nem vai deixar. Não vai deixar. Então, sob uma orientação médica, vai fazer adequadamente. E não ficar aquele curativo que a pessoa vai fazendo, de repente faz de maneira errada. Muitas vezes a gente vê o pessoa coloca o curativo lá no começo da perna, que no fim do dia está lá no fim da perna, né? E a pessoa ficou com o curativo ali. Vai ficar muito mais exposta à infecção, essa contaminação. Fica, então é feito sob orientação. O profissional tem que orientar como fazer no banho, como fazer o curativo, lavar a mão antes, tudo isso. E o que vai usar a substância, né? Uma pomada, uma placa, o que for indicado. Doutora, a senhora citou a hidratação. A gente sabe, claro, que a água é bom para tudo, né? A gente tem a água como solvente universal. Na queimadura, mais do que nunca, então, a hidratação é importantíssima para manter esse paciente. Até a dor, acredito que diminua. A dor, o principal é a analgesia, que são os medicamentos para dor. A hidratação é para impedir que aquele paciente entre num choque. O que acontece é que ele perde muito líquido, a gente fala líquido pro terceiro espaço. Então, ele perde muito líquido e fica com pouco volume dentro do vaso sanguíneo. E aí leva ao estado de choque. Isso pode ser dois tipos de choque. Um, por essa hipovolemia, então baixo volume. O outro, pela infecção, que é o choque séptico, pela infecção generalizada. Então, são dois tipos de choque que pode acontecer. E nos dois, a primeira coisa é, além de antibiótico, tudo no choque séptico, tudo, é hidratação. É receber o soro, o Ringer lactato, em grandes volumes, via endovenosa, e manter o paciente estável, para você ter tempo para o antibiótico agir, porque a gente sabe que o antibiótico ele não age de imediato, ele demora de 48 a 32 horas para começar a agir. Isso em qualquer paciente, seja grave, seja uma pneumonia, seja uma infecção de urina, independente do que for. Então, a primeira coisa, você entra com o antibiótico, já faz uma hidratação. E, em segundo caso, as drogas, né? As drogas que mantêm adrenalina, que mantêm o paciente no estado de choque. Doutora, voltando na oxigenoterapia, na câmara hiperbárica, preocupação da estética. Claro, a gente tem, num primeiro momento, a preocupação é com a vida do paciente, certeza, do indivíduo que teve a queimadura, criança. Você pega, então, se tratando de crianças, quando é muito novo, dependendo da extensão. A cicatrização, ela vai ter benefícios pela oxigenoterapia? Sim, a oxigenoterapia melhora o estado da cicatrização. Muitas queimaduras dão uma cicatriz que dão retração, você precisa de fisioterapia. Então, junto com essa equipe multidisciplinar, a oxigenoterapia, enquanto já está se fazendo os enxertos, a reconstrução, você pode entrar para ajudar na cicatrização. Você, no pós-operatório imediato, mesmo que seja uma queimadura há 6 meses atrás, você vai fazer uma cirurgia reconstrutiva agora, sempre tem aquele inchaço do pós-operatório, tudo. Pode ter uma deiscência de sutura, que é a sutura a reabrir, né? E a câmara hiperbárica ajuda com o estado da cicatriz, sim. A gente vê as cicatrizes do paciente que faz câmara hiperbárica ter um aspecto muito melhor do que... A diferença é notável. É notável, você vê o aspecto melhor. É lógico que ela não é isolada e o objetivo dela não é uma cicatriz bonita, e sim as consequências secundárias, a deiscência de sutura, o inchaço. A cicatriz é secundário, mas a gente vê que quem faz tudo fica com uma cicatriz melhor. Maravilha. Bom, como vocês observam, o Vida e Saúde sempre buscando esses tratamentos, buscando qualidade de vida, buscando informação para o telespectador e agregando valores a esses tratamentos, a essa medicina séria. Doutora, obrigado mais uma vez pela participação, obrigado pelas informações. Queria deixar aí o espaço para a senhora falar realmente do tratamento, como a senhora disse, pelas considerações finais. A primeira coisa, obrigada a vocês pelo convite, né, e aos telespectadores, né, e
Qualquer informação pode ser buscada no site da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, que é www.sbmh.com.br. E lá tem todos os centros de referência, o próprio acompanhante do paciente pode buscar as orientações para falar com o seu médico, para ver se é caso, se não é, o médico vai estar avaliando. É importante lembrar o que a doutora está citando, que a informação ela tem que ser dada de forma correta, de forma a que esse paciente possa realmente ter uma referência. E o site da sociedade, é a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, ele é um site que esclarece, diz os pontos de referência credenciados para que possa buscar oxigenoterapia e a partir daí então ter um tratamento adequado. É isso, doutor? Sim, tem o site da Sociedade Brasileira de Queimaduras também. Então é outro que as pessoas podem buscar informação também. Tá certo. Doutora, então obrigado. E a você, como eu sempre cito, obrigado pela participação, obrigado pela presença. Mande as suas sugestões, envie as suas dúvidas, sempre lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, e a gente está à disposição e será um prazer, uma satisfação muito grande sempre orientar e passar as informações de forma correta. Obrigado e até a próxima. Um abraço. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB.